Olha só, Dá até que vergonha disso beleza. Ó, esse aqui era o projeto inicial feito no Paint, então. Isso, a gente não era nenhum artista, né? Dá pra ver, Continuando nota-se. não sendo. Então a gente, o que a gente quer no nosso carro? Vamos elaborar uma ideia com base nisso, ter um projeto melhor. Então aí foi uma ideia Mas, pitoresca. pô, pra fazer no Paint, aí tá muito bom. Isso é uma obra de arte, tá? E já pensando... Foi tu que fez, acho, né? Foi, não precisa falar. E já imaginando, assim, como a gente também tinha referência do Schweinewagen, Aham. aqui a gente também, a gente quer trazer o pato, então, vamos trazer ali ele com o bico pra frente. Aham. A gente chegou a cogitar, colocar um escorregador, Tá. né, que o integrante então subiria e escorregaria pro público. Aham. Isso até foi até na licitação. A gente foi aprovado, mas tinha esse termo ali. Essa Dá ressalva. uma Uma analisada ressalva. sobre Uma esse ressalva, escorregador, ver se é viável realmente. Então imagina, com esse traje típico que é básico, parecido com couro, É. deslizar ali não ia vai ser nada deslizar, agradável. é, exatamente. Funciona. Então a gente acabou tirando. Mas vocês quiseram fazer talvez até um pouco inspirado nos brinquedos da Planeta Exato, Peia, né? Que é exatamente. tornar o carro ainda mais divertido, né? Aham. Isso mesmo. Aham. Aí aqui já teve uma evolução, aqui já não foi o Diego que fez. Ou foi? também, esse é no Olha só, já era AutoCAD. um outro programa, já tinha no evoluído, já tinha AutoCAD. feito curso, né? Beleza. Boa. E aí mantinha a ideia, né? Agora sim, agora ele subiu, mas a ideia anterior ele ainda mantinha E na daí a gente frente. queria deixar caracterizado o bonde. Aham. Né? Então a gente foi evoluindo, porque a gente coloca lá na frente, a gente também perde a identidade dele. Né? A gente queria que fosse realmente o bonde cheio de patos, de patinhas, de pato, e a gente ainda não sabia como, né? Exatamente. E aqui ainda era num chassi de Kombi. Isso, toda a Que dá dimensão. pra ver aqui que era só, né, 2 ou 3 aqui entradas, né? Toda a dimensão no chassi da Kombi. Aham. E também a altura, a gente sempre quis desde o começo não ter que se agachar para entrar no carro. Então a altura assim, no mínimo 2 metros. Aham. Daí a gente tinha o pato ali em cima. Essa foto aí foi o que foi submetido à licitação, que foi aprovado. A gente acabou mudando futuramente. E esse pato ali, se a gente for analisar, 2 metros de altura do bonde, mais o pato em cima ultrapassa os limites. Então a gente teve que alterar isso para Daí ser por isso que vocês viável. deitaram o pato. Isso. Olha só que inteligente, cara. Muito bom. Olha aí, ó. Aí, ó. É a construção dele. Isso, são os Feito em artistas. fibra de vidro? Feito em fibra de vidro. Quem fez foi o Lumumba, ele era um artista plástico mesmo. Ele, Aqui né, tem a de equipe. Bluma. Ele morava na Penha, Aham. porque eles foram trazidos de São Paulo, né? Eles tinham um ateliê lá, para fazer o Madagascar no Beto Carreiro. Ah, caramba. É o mesmo artista? É o mesmo artista. Uau. É o mesmo artista. E aí, assim, é artista, né? Aham. Então o cara tem várias ideias, ele que, né, tem os desenhos ali também, né, de perspectiva do que ele imaginava, como fazer. Então ele também, acho que foi primordial aí pro nosso, pra O nossa conceito dos construção, patos né? foram eles mesmos. Não, faz todo sentido, assim, é isso, né, cara? Fazer com pessoas, né, boas, com profissionais é outra história daí, né? A gente só eles faz já- uma vez, né? Eles já tinham experiência que também eles tinham feito o carro do porco. Isso. Ah, 2014. foi Isso. eles. Já usamos de referência, né? sim. Foi indicação deles. Também, né? Pô, ficou sensacional, Ficou né? muito bonito, né? Eles vão vir aqui ainda essa temporada pra contar outra- um pouco a história deles. Eles fizeram atrações animadas, com cores, com como se fosse Viva, desenho, né? Muito legal. Ficou assim, como se fosse uma caricatura, Caricatura, né? isso. O porco dando aquele sorriso assim e isso. tal. E o DJ em cima também é uma coisa Muito diferente, legal, né? velho. Cada carro tem a sua Peculiaridade, né? peculiaridade. Aqui então é o chassi feito. Como é que é o Isso. nome do motor lá? É Edemar. Pelo seu Edemar. Borges. Isso, é o Ed. Não, O é Age. o Ed. É O isso. seu Age aí, ó. Então, legal. Aí ele já tinha Bem montado. do básico ali, né? Aham. Foi feito lá no Progresso, essa chassi. Made in Progress. Isso. Esse chassi, a parte mais embaixo aqui, é a traseira e lá na frente é onde está o motor ali, é a Então, dianteira tração é a dele. dianteira, né? Então como eu dito ali antes, ferro com ferro e solda. Ele foi elaborando e depois montando tudo com base nisso. E nunca deu problema nesses anos todos de estrutura. Estrutura, Do tipo, não. Pô, que legal. É que todo ano também é feito revisões Sim. sobre isso, né? E a gente já deve ter colocado quase os 40 em cima. 40 Com 40 pessoas. pessoas. E daí tem a Caramba. parte do estribo, né? Ali, Ah, né, sim. Então, que ali já cabe 5, 6, e aí talvez 40, não, mas uns 30 e Uns tantos. 30 deve ter ido. Foi, e aí. e aguentou. E vai, e assim, vai devagarzinho, né? Sim, sim. É claro, a gente já. Também pensando na nossa segurança, né? Quando depois que vira pai, eu acho que a pessoa começa a pensar mais. Mas agora a gente colocou umas rodas de empilhadeira, então assim, é algo que para não, porque assim, né, furar um pneu em plena rua 15, Não é agradável.
Provavelmente a gente não vai ter como dependendo de onde for, ter como mexer ele de lugar, né? Agora, pô, né, um pneu aí de empilhadeira já traz mais estabilidade, já traz mais segurança pra gente também, porque, como a gente falou, é tudo artístico, né? Tudo assim um artesanal. pouco mais... Isso, artesanal. Essa é a palavra. Então, pode acontecer. Sim, não é um negócio que, né, pô, em série ali, que tem todo um padrão, né? Então... Isso. Mas, meu, top. E aí aqui então, né, já todo aramado assim, né? Isso, daí A o motor estrutura. ficou embaixo do banco Sim. do motorista. Ele É é um colocado... motor de quê? AP de Volkswagen 1.6 com caixa reduzida. Então a gente elaborou ali com parceria com o Pescoço. Ele é um mecânico bem famoso aqui em Blumenau de carros antigos. Então também foi um trabalhinho. Foi um trabalho em conjunto do Edemar, o Ed, e o Pescoço ali. E vocês podem falar quanto que no final deu já essa brincadeira? Até hoje, assim... Até hoje. Até hoje é complicado. Ah, Na talvez época... De primeira então ali, quanto que... De primeira, pelos cálculos, eu acredito que algo em torno de 100 mil. 100 mil. Porque, mas assim, ele não tinha, né, talvez tudo que a gente tem hoje, claro, né? Foi evoluindo. Foi evoluindo, som foi evoluindo, luz foi Isso. evoluindo. Eu acho que se a gente for considerar todos os anos, todo ano a gente investe quase 30 mil reais no mínimo. Por ano? Por ano Poxa. de estrutura. Aí, claro, envolvendo som, iluminação, né? Toda a estrutura para... Né? E aí faz alguma reforma nos patos. Já tivemos alguns incidentes aí com os patos. Bateram em algum lugar? Árvore. Teve um... Né, O pato só fica, né? Ai! Não sei se é pra falar, mas é legal falar, né? A gente teve alguns desfiles que a gente podia ir pra Vila Germânica, né? E aí, num desses desfiles, o Ed ali, em um segundo ali, foi sair com o carro, e o carro da frente era o Klein Knipe, que era um carro já um pouquinho mais alto, mas ele ficava exatamente na altura, assim, da boca do pato. E ele foi um pouquinho... Não, vai parando, e puf, foi. Enganchou. E a cabeça já fez assim... E aí, a hora que foi dar a ré, já começou a bombear a cabeça do patão lá de cima. E foi. Aí a gente entrou na Vila Germânica, com o pato decapitado. E a gente segurando a cabeça do pato. Do pato na mão. Foi o quê? Foi a chaminé do Klein Knipe, que é uma locomotiva, né? Não, foi o próprio telhado. O próprio telhado. E deu o problema com o telhado dele? Ou Não. só deu pra vocês? Só pra não gente. teve que pagar o seguro sinistro deles? Não teve. Olha só. Então, e aí, talvez considerando todos esses anos, aí algo em torno de uns 400 mil, provavelmente. E vocês conseguiram só, né, colar e tal? Tipo assim... Que o Ed faz tudo. É nosso mecânico ali. Então, ele também consertou a fibra, colou de volta, pintou, ficou perfeito. Ficou perfeito, né? E isso assim, às vezes a gente quarta-feira, sábado desfila de novo. E ele dá um jeito. Ele é muito ponta firme, então Massa. a gente sempre É precisa importante dele. contar com gente assim, né? Meu Deus. essencial. Sem dúvida. Vamos pra próxima? Então, aqui é o conceito do pato, né? Isso, pelo mesmo artista que fez as fibras, né? Ah, legal. Massa. Aí era... E antigamente era ele deitado, né? Depois virou para ele sentado, né? A gente colocou as bandeiras Brasil e Alemanha, né? Fazer esse E aqui, se ele fosse deitar, ele seria deitado de frente? Isso aqui é a frente dele? A traseira. A traseira. É que a gente resolveu... Dando tchau, assim, acenando, né? A gente resolveu separar as chopeiras. Então ficou uma chopeira mais pro lado direito, uma mais pro lado esquerdo. E no meio ficou vazio. Aberto. Né? Que hoje até onde a gente virou uma porta pro gerador. Então ali tem um barril com o pato daí sentado. Legal. Né?